que essas pedras podem ser de origem natural ou mesmo de origem artificial. Alô, amantes e seguidores da página Geologia do Futuro no Facebook e Geologia do Futuro no YouTube. Hoje vamos falar de tipos de rochas. Agora, antes de detalharmos esse tema, gostaria de pedir que possa subscrever-se no meu canal, pois isso me ajuda bastante e ao mesmo tempo, exatamente neste vídeo, deixar ficar o teu like. E isso vai tornar o meu canal mais grande e mais recomendado. Mas antes de detalharmos sobre os tipos de rochas, eu gostaria de te avisar que rocha é diferente de pedra. E isso havemos de ver quando pudermos juntos chegarmos ao final deste vídeo. Por isso, peço-te que me acompanhe. Rocha. Rocha é um composto natural que é constituído por um ou uma associação de minerais. E isso é o que constitui a parte fundamental da crosta da Terra. E esse material que ocorre naturalmente, quando se diz que é uma associação de minerais, minerais devem ser entendidos como materiais inorgânicos. Agora, indo ao detalhe, nós percebemos que em geologia conhece-se três grandes categorias de rochas: as rochas ígneas, as rochas metamórficas e sedimentares. E essas rochas se encontram num ciclo anti-horário e horário. O que quer dizer, uma rocha ígnea pode se transformar em metamórfica ou mesmo sedimentar. Tanto a sedimentar pode se transformar numa rocha ígnea, assim como metamórfica. É um ciclo que tem os dois sentidos. Agora, percebamos uma coisa. As rochas ígneas são as rochas que resultam da cristalização fracionada daquilo que é o fluido do interior da Terra, e bem conhecido como o magma. Quando o magma, que é uma fusão de rocha, é uma fusão parcial das rochas, e começa a movimentar-se no interior da Terra, sai de zonas quentes para zonas frias e começa a esfriar, e ali começam a cristalizar, é aonde se formam as rochas. Só que esse fluido pode se mostrar à superfície e ali também formar rochas ígneas extrusivas. Agora, percebamos que as rochas sedimentares são as rochas que resultam da transformação tanto de rochas ígneas, metamórficas, assim como também de outras rochas sedimentares, mas os fatores envolventes são os fatores das intempéries, o caso do vento, da água e também dos seres vivos na superfície da Terra. E por outro lado temos as rochas metamórficas. Eu coloquei o meta vermelho para mostrar a característica dessas rochas. São rochas de alteração. O que é que se altera, afinal de contas? Essas rochas podem ser resultado de alteração de rochas ígneas, assim como alteração de rochas sedimentares, por meio ou por ação de temperatura, pressão e também interação com fluidos. E assim, as rochas tanto ígneas, assim como metamórficas, assim como sedimentares, elas podem mudar da sua estrutura e também da sua textura. E nesta mudança é onde os minerais, devido às novas condições de temperatura e pressão, procuram se reajustar, ganhando uma nova forma. E quando o geólogo encontra tais rochas, consegue perceber que essa tenha sido uma rocha tal, mas que foi alterada por ação de temperaturas ou pressão e também, por vezes, com a interação de fluidos.
Agora, percebamos uma coisa. As rochas ígneas, elas podem ser intrusivas quando elas são formadas no interior da Terra, ou mesmo extrusivas quando se formam à superfície da Terra. Aqui temos já alguns exemplos de rochas ígneas, o caso do basalto, o granito e o gabbro. Também temos as rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas dissemos que são formadas por interação da temperatura e pressão alguns fluidos. Nós percebemos que essa alteração pode ser de baixo, de médio ou alto grau, o que nos leva a conhecermos rochas de alto grau de metamorfização ou de metamorfismo. E, finalmente, as rochas sedimentares. As rochas sedimentares que resultam do intemperismo, erosão, transporte, acumulação e diagênese que leva à litificação dos sedimentos num ambiente de deposição. E assim, essas rochas podem ser rochas clásticas, quimiogênicas, quando são por precipitação química ou processos químicos que levam à formação de alguns minerais e aglomeração de tais. Também temos as biogênicas. E exemplos de algumas rochas sedimentares temos o argilito, que é a litificação da argila, e temos o calcário, temos também o arenito, a litificação das areias. E finalmente nós vamos à nossa pergunta de curiosidade: qual é a diferença entre pedra e rocha? Para perceber essa diferença, primeiro precisa subscrever-se no canal Geologia do Futuro e partilhar esse vídeo e, ao mesmo tempo, deixar o seu like, porque eu vou explicar qual é a diferença que existe entre pedra e rocha.